Ellen, Jéssica. Oi? Não tem como eu ficar com a câmera ligada hoje, porque eu tô na casa da minha prima, eu dormi aqui. E aqui não tem lugar pra apoiar o celular. Então, tipo, eu fico com o celular no chão ou apoiado em algum lugar, eu vou ficar feio, o povo vai tirar print e vai postar no grupo da nossa sala só dos alunos e vão fazer figurinha que eu sei, porque eu também já fiz isso. Tá bom, então. Ai, peraí. Vocês têm medo de figurinha? Eu não... Tem. Aqui. Tô Ixi, o aqui no povo chão. fazendo figurinha de mim, eu não tô nem aí, nem somando. Ai, tá apoiando aqui. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, professor. Ai, ai, ai. Gente do céu, parece que quanto mais longo o feriado, mais cansado eu volto dele. Meu Deus do céu. A gente parece que volta com mais preguiça. Nossa Deus, voltei cansado demais nesse feriado, porque meu corpo estava adaptado a todo dia dormir 10 e acordar 6. E aí, 2 dias que eu baguncei isso, já voltei cansada. Acordei cedo, dando trabalho. Meu Deus do céu. Como que o corpo adapta com coisa ruim? Para adaptar em coisa boa, demora uma vida. Mas... Bom dia, professora. Bom dia. Giane, você sabe da Isis? É o quê? A Giane sabe da Isis. Isis? Sei não, eu não... Mas tô falando com ela mais. Eu mandei mensagem pra ela, eu acho que nem chegou lá. Eu sumi. Mandar mensagem no negócio aqui agora. Deixa eu mandar mensagem pra ela. Pessoal, vamos lá então. Bom dia para todo mundo aí que entrou depois. Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado. Eu dormi muito. Espero que vocês tenham voltado descansado, não tenham voltado destruído como eu. Mas vamos lá para mais uma semana, né? Mais uma semana aí de aulas. E hoje a gente eu creio que hoje a gente finaliza a nossa apostila 4 aí. E aí, se não finalizar, a gente ainda vai ter a próxima aula. Mas eu acredito que dê para finalizar aí nossa apostila 4. E se finalizar, na próxima aula a gente já tem atividade avaliativa. Se não finalizar, a gente deixa isso para a semana que vem. Mas espero que acabe logo hoje para finalizar logo isso essa semana. Mas então eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, até agora, o que eu estou falando com vocês? Eu estou falando sobre alimentação, falei sobre o sistema digestório inteiro com vocês. E hoje eu vou finalizar a coisa aqui, falando novamente sobre alimentação, porque a gente sabe que a alimentação é extremamente importante. Por isso eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. A gente dá início. Não é microbiologia. Então, galera, como eu disse para vocês, nas últimas aulas eu falei sobre o sistema digestório. Então, falei lá sobre os intestinos, falei sobre o estômago, intestino. Basicamente, foi essa a ideia aqui da última aula. Hoje eu quero falar sobre alimentação. Só abaixar isso aqui.
Então, gente, a alimentação a gente sabe que é uma necessidade básica de todo ser humano. Jéssica, como que você pode afirmar isso com toda certeza? Gente, a gente já viu até aqui que nós, seres vivos, nós precisamos de alimentar para quê? Para adquirir nutrientes e energia. É só a partir daí que a gente tem os nossos nutrientes e energia. Então, é uma necessidade básica. Todo mundo precisa alimentar. E aí, o que acontece, gente? Vários países, então, já reconheceram a alimentação como um direito social e têm formulado aí políticas públicas de segurança alimentar. Então, é um direito básico do cidadão ter que se alimentar. A gente nem vai entrar no caso aqui. A gente sabe que, na realidade, o que acontece de fato é muito distante do que eu vou falar aqui hoje. Mas, por lei, é um direito de todo cidadão se alimentar. No Brasil, gente, a alimentação é um direito garantido na Constituição Federal. É lei. É dever do governo brasileiro atuar no combate à fome, à pobreza. Então, é dever do Estado promover a alimentação adequada à população. E aí, para que isso seja cumprido, gente, foi criado um negócio chamado Política Nacional de Alimentação e Nutrição. O que ela faz, essa política? Define a segurança alimentar como a garantia que todos tenham acesso de maneira regular e permanente a um conjunto básico de alimentos em quantidade e qualidade significativas. Jéssica, mas não é isso que acontece. Como eu disse para você, gente, eu não vou entrar no mérito do se acontece ou não. Porque todos nós sabemos que na prática tem um monte de políticas brasileiras, mas na prática funciona? Na prática não funciona, né? Mas, por lei, é garantido que não se tenha fome no Brasil. E além de não se ter fome, gente, é garantido que se tenha ali quantidade, qualidade de alimentos para as pessoas. E aí, gente, um exemplo de política pública de segurança alimentar foi o programa Fome Zero. É um programa do governo aí, criado em 2003 pelo governo federal, né, com o objetivo de erradicar a fome e a miséria no país. Então, existem vários programas do governo aí para erradicar a fome. E, infelizmente, gente, até nesses programas do governo tem muita falcatrua. Então, por exemplo, eu esqueci o nome do negócio agora, existe um cartão, esqueci o nome do negócio, para quem é baixa renda, para poder ajudar as famílias. E existe muita gente rica que tem esse tipo de coisa. Muita gente que tem condição, que pega ali esses auxílios do governo. Então, o governo, de certa forma, ele Tem Bolsa Família, tio. tentar erradicar a fome. E aí você tem muita ladroagem nesse meio aí também. E aí acaba que quem realmente precisa da ajuda não tem conseguido ali por conta da ladroagem. Então, um desses programas... Oi? Tem um cartão de Bolsa Família. É esse mesmo nome. O Bolsa Família, gente, é para ajudar quem precisa. E aí existe muita gente aí que usa desse direito de forma indevida. Não precisa. Gente, eu já vi gente que tem dinheiro, que tem um cartão para cada cidadão na família. E é gente que tem muito dinheiro. Então, assim, o Brasil é uma ladroagem sem fim, né? Mas, enfim. Então, gente, no mesmo ano que foi criado lá o projeto Fome Zero, você tem lá também o Conselho Nacional, que foi criado também o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O que é isso? É um órgão federal. Ele serve para quê? Ele é que governa, ele é que cuida ali da produção, do processamento e do consumo de alimentos no território brasileiro. Então, tudo que é produzido, processado e consumido, e eu falo, quando eu digo isso, eu falo de alimentação, quem rege, quem controla, quem domina é esse Conselho aqui, Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, você tem um conselho para tratar disso. Então, por lei, gente, todo cidadão precisa ter direito aí à alimentação, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Só descer esse negócio aqui. Ok, gente. Então, para alimentar, imagina só, gente, vocês acham que é fácil
alimentar uma população mundial aí de mais ou menos 7 bilhões de pessoas, vocês acham que é fácil? 7 bilhões de pessoas no mundo e nós precisamos alimentar. Vocês acham que tem espaço no mundo para tanta plantação? Vocês acham que tem espaço para esse tanto de gado ser criado? Vocês acham que tem alimento no mundo suficiente para 7 bilhões de pessoas alimentarem? Não é à toa, não, né? Não é à toa que a gente vê tantos noticiários aí de regiões do mundo que passam tanta necessidade. E não vamos longe, não, gente. Não é só em outros países, não. No Brasil existe muito lugar aí. Você pode ver que até mesmo na sua cidade deve ter muita família bem carente. Essa semana mesmo, 2 semanas atrás, eu ajudei uma família, gente. A família, a mãe tinha 6 filhos, todos pequenos, e aí só ela ali para cuidar desses 6 meninos, e aí eu ajudei, eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque esses problemas alimentares, gente, atingem também a nossa população local aqui, tem para todo lado esse tipo de problema. Então, gente, para alimentar uma população mundial de cerca de 7 bilhões, gente, é muita coisa, de indivíduos, é necessário haver alimentos disponíveis em quantidades, qualidade e diversidade suficiente. E aí, gente, o conjunto de materiais, processos, infraestruturas relacionados à produção, distribuição, venda, consumo de alimentos é chamado de sistema alimentar. Então, o que é o sistema alimentar? Toda vez que eu estou falando de alimento de uma forma geral, tanto da produção dele, tanto ali da distribuição, da venda, do consumo de alimentos, eu estou falando de sistema alimentar. E aí, o que acontece? O sistema alimentar de uma região afeta a saúde de todos e é influenciado ali por condições ambientais, históricas, culturais, políticas, práticas econômicas e comerciais. Então, gente, por exemplo, uma região não está chovendo. Se a região não está chovendo, vai impactar todo o sistema alimentar da região. Uma região ali, sei lá, o político de lá não está investindo em infraestrutura, não está investindo em nada, vai impactar em todo o sistema alimentar daquela região. Então, gente, o sistema alimentar aqui se inicia lá na produção de alimentos. E aí você tem ali, o sistema alimentar visa muito a questão relacionada à agricultura, à pecuária. Então, e aí toda vez que se vai planejar o sistema alimentar de uma determinada região, o objetivo principal é o quê? Precisa atender a demanda daquele local. Então, por exemplo, o nosso país, você tem ali órgãos, que eu falei para vocês aqui de um órgão anteriormente aqui. Qual que é a função desse órgão? A função desse órgão, gente, é planejar ali a questão da distribuição de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para todas as regiões do país. Então, desde quem está lá no Acre, Rondônia, até quem está lá no Rio de Janeiro, precisa receber alimento de qualidade. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? Então, o que é o sistema alimentar? Gente, sistema alimentar é o conjunto. Quando eu estou falando de material, processo, infraestrutura, distribuição, venda, consumo de alimentos, eu estou falando de sistema alimentar. E no Brasil, quem é que rege todo o sistema alimentar do Brasil? É o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É um órgão federal. É ele que controla isso no Brasil. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não. Tá dando para entender bem aí, gente? Eu tô rouca de novo. Meu Deus, eu não posso pegar uma chuva que eu fico rouca. Sim. Então, vamos dar sequência na coisa aqui. Então, gente, nos últimos anos, a produção e a distribuição de alimentos aumentaram consideravelmente, né? Por que aumentou? Gente, demanda, a população tem crescido demais da conta, demais da conta. Se você for olhar aí, é muita gente.
E aí, se aumenta a quantidade de pessoas, aumenta e também a demanda de alimentos, porque todo mundo tem que se alimentar. E aí, ao mesmo tempo, houve grande desenvolvimento científico e tecnológico que propiciou aí o melhoramento de máquinas, recursos, insumos. Com o resultado, a intensificação desse modo de produção implica custos ambientais, os quais exercem pressão sobre o ambiente por meio do aumento da população, emissão de CO2, perda da diversidade, da biodiversidade, contaminação dos solos e rios, entre outros. Gente, então o que acontece? Se aumenta a quantidade de pessoas que vão comer, precisa aumentar a produção. E aí o que acontece? Aumentou a produção graças a quem? Graças ao desenvolvimento da ciência e tecnologia. Porque eu não sei se vocês já viram, gente, mas hoje em dia, antigamente as pessoas perdiam lavouras e mais lavouras ali plantadas por conta de praga, por conta ali de pouca coisa, de chuva. Hoje em dia não, hoje em dia você vai lá, isso eu estou falando dos grandes produtores, né? Você vai lá num laboratório e fala assim, olha, eu quero uma semente de milho resistente a tal praga, eu quero isso, eu quero a semente assim, assim, assim. Tem como? Tem, gente. Hoje em dia se tem um negócio chamado edição genética. O que é edição genética? Eles vão lá e mexem no DNA da semente e colocam as características que se quer. Tem como isso? Tem. Não sei se vocês já comeram, gente. Vocês já comeram alguma daquelas... Isso é normal naquelas pipoquinhas. Aqueles micos não, como é que é o nome daquilo, gente? Aquelas pipoquinhas fandangos, aqueles negócios. E eu não sei se vocês já comeram aquilo e viram que a maioria dos pacotes vem com um Tzinho lá embaixo. T de transgênico. O que é o transgênico, gente? É um milho ali, se for feito de milho, né? Que foi geneticamente modificado. O que é isso, geneticamente modificado? Teve o seu DNA modificado. Ah, Jéssica, mas modificou para quê? Depende do interesse de quem comprou. Às vezes foi modificado para quê? Para que ele não morra com uma certa praga, para que ele seja resistente ao sol, para que... Não sei, mas toda vez que você vê um Tzinho nos pacotes, assim, geralmente é muito comum nesse pacote dessas pipoquinhas. Significa o quê? Que foi modificado geneticamente para atender a necessidade. Então, gente, o que acontece? Graças ao desenvolvimento tecnológico aí, né? Se teve aí... Então, antes, você perdia grandes lavouras, ponta de chuva, ponta de praga. Hoje em dia, não se perde mais. Quem tem dinheiro, né, gente? Porque esse processo não é barato. Então, quem tem dinheiro aí para investir na lavoura, vai lá, chega num laboratório e fala, olha, eu quero uma semente de milho que não seja resistente a tal praga, porque na minha região tem muito, e pronto, eles produzem a semente do jeito que o cara quer. É barato, Jéssica, isso? Não, não é barato. Outra questão também, você tem os agrotóxicos hoje. Jéssica, faz mal? Sim, mas ajuda aí a planta a não sofrer com praga, um meio mais barato. Porque quando você fala aí de mudar o DNA da planta, é um processo bastante caro. Só que, gente, por exemplo, o problema disso tudo aqui que eu estou falando com vocês, o problema disso tudo aqui é a questão ambiental. Por que é um problema ambiental? Primeiro, transgênico. Vou falar de transgênico. Ninguém sabe o que o transgênico pode provocar para a saúde. Ainda não é comprovado. Pode ser, gente, que daqui 10 anos a gente descubra que transgênico é cancerígeno. E aí, Jéssica? E aí lascou, né? Nós estamos enfiando a cara. É igual, gente, teve uma época, só dar um exemplo para vocês, teve uma época, muito tempo atrás, que nos batons passando na boca, vinha chumbo no meio. E aí, depois de muitos anos, foi se descobrir que o chumbo era cancerígeno. E aí, só que depois disso, descobriu como? Muita gente dando câncer. Então, aí, o que acontece? Por conta essa alta demanda aí de alimento, né? Teve que se apelar para todo lado, para tentar produzir mais alimentos.
Então, quem ajudou com isso foi aí o avanço tecnológico e científico. Só que não se sabe ainda o que tudo isso pode provocar para a saúde humana. Professora, Cobre. A Maria Luísa não vai participar da aula porque a tia-avó dela morreu. Meu Deus do céu. Tá bom, então. Foi Covid, meu? Não sei, só mandaram no grupo que ela não vai participar da aula porque a tia-avó dela morreu. Tá bom, então. Então, gente, ao mesmo tempo que eu estou produzindo muito alimento, eu estou destruindo com a natureza. Sabe por quê? Existem vários fatores. Fora isso, gente, para se criar gado hoje, tem se destruído muita área verde para se plantar gado. Eu não sei se vocês sabem, mas o gado é um dos que liberam mais gás metano. Gado libera gás metano. Gás metano é poluente, é um gás estufa que aquece o planeta. Então, com esse aumento aí da produção de alimentos, vem aí o aumento também da quantidade de poluição, de desmatamento, fora que você polui rios, acaba com nascente. Você acaba com tudo. Então, gente, você perde a biodiversidade das plantas. Então, nesse sentido, gente, um dos maiores problemas da nossa atualidade é produzir quantidade de alimentos grandes, adequadas e acessíveis para satisfazer a procura em nível mundial e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais. Então, um dos maiores desafios aí, gente, é a adoção de práticas sustentáveis, ou seja, produzir alimento para a população mundial de modo sustentável, produzir de modo que eu não acabe com a natureza. Isso é um desafio, gente, é gigantesco. Como é que eu produzo, por exemplo, muita carne sem desmatar? Como? É muito complicado, né? Como é que eu planto grandes lavouras sem desmatar? E aí, hoje em dia, tem se usado muito maquinário também, e esse maquinário é movido ali a combustível, e esse combustível libera ali gases, estufa ali também para a atmosfera. Então, hoje em dia, o grande desafio é, olha, como é que eu vou produzir alimento para uma população mundial de modo sustentável? E aí, vocês sabem que a gente tem um grande problema. Primeiro, que não tem se conseguido produzir alimento mundialmente falando. Prova disso é que existem regiões no mundo que são extremamente precárias, e a gente tem lá, o mais famoso aí que a gente vê, né, na televisão é a África, né? E não se enganem, gente, não se enganem. Tem regiões da África que é extremamente rico. Só que tem regiões da África que a pobreza é extrema. Então, a África é prova de que nós não temos conseguido, em nível mundial, né? Nós não temos conseguido aí produzir alimento para a população mundial, muito menos de modo sustentável. Então, nós não estamos conseguindo fazer nenhuma das duas coisas. Nem produzir alimento para a população mundial, muito menos produzir aí de modo sustentável. Então, gente, uma das possíveis alternativas para esse problema aí é a adoção de práticas mais sustentáveis, de modo que promovam e priorizem os processos ecológicos. Só que é muito complicado, né, gente? É muito complicado aí você ter isso aí. Acontecer isso aí é muito complicado. Então, gente, a produção de alimentos, então, deve estar alinhada aí com os princípios do desenvolvimento sustentável, para garantir a sustentabilidade nas esferas econômica, social, ambiental a longo prazo. Então, e aí, depois aí que os alimentos são produzidos, eles têm que ser distribuídos e comercializados. Gente, mais uma das os maiores problemas aí é como eu produzo esse alimento para essa quantidade de pessoas e de modo sustentável. É muito complicado. E aí, depois desse alimento produzido, que já é um problema, ele precisa aí ser distribuído
e depois comercializado. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ok, gente, processamento de alimentos. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, após serem produzidos, alguns alimentos passam por algum tipo de processamento. Se a gente for olhar, gente, a maioria dos alimentos que a gente come, ele sofreu algum tipo de processamento. A gente vai ter ali, basicamente, ali fruta, que não vai sofrer ali algum tipo de processamento, e olha lá. Mas a maioria dos alimentos que a gente come sofreu, são alimentos processados. Então, o que é um alimento aí processado, o processamento de alimento? Trata-se ali de um procedimento que modifica os alimentos in natura, em níveis físicos, biológicos ou químicos. Então, o processamento ocorre após a retirada do alimento da natureza e antes de utilizá-la em preparos da culinária. E aí, segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, esses alimentos são considerados em graus de processamento. Então, gente, quando o alimento é tirado da natureza e é processado, eu digo aí que ele é processado, né? E aí existem vários níveis de processamento e a gente vai ver cada um desses níveis agora. Se a gente for olhar, poucos alimentos que a gente come aí não são processados. Boa parte deles é processado. Vamos ler aqui, então, primeiro nível de processamento. Primeiro aí a gente tem os alimentos in natura. O que são os alimentos in natura? São aqueles consumidos na forma como são retirados da natureza. Colhi lá, levei, comprei, e é isso aí. Não tem muito ali, não mexe no alimento. Então, não recebendo nenhum tipo de processamento, havendo pouco ou nenhuma perca de características nutricionais. Então, exemplos desse grupo são frutas, verduras, legumes, hortaliças frescas. Já os alimentos, então a gente tem os alimentos in natura, que eles não foram processados de maneira nenhuma. Peguei na natureza, tirei, colhi, tá ali o alimento, e ele não perde informação nutricional. E a gente tem também, gente, os alimentos minimamente processados. São aqueles ali que passaram por um processamento mínimo, tais como limpeza, fermentação, congelamento, apenas com o objetivo de conservar ou facilitar sua distribuição, não recebendo nenhum novo elemento durante o processo. Exemplo disso são as carnes, os leites frescos, o ovo, o café, vegetais, legumes, frutas embaladas ou refrigeradas. Gente, imagina só uma vaca que sai lá de um frigorífico, por exemplo, em Goiânia, que tem que sair de lá e vir para cá. Vaca, eu tô falando morta. Gente, se essa vaca ela não for refrigerada, ela vai chegar aqui perdida. Então, por isso é que eu tenho que ter ali um mínimo de processamento ali em cima daquele negócio, porque senão ele vai perder. Então, a gente tem lá os alimentos in natura, que foram os que não foram mexidos nele. Você tem lá os alimentos minimamente processados, que sofreu o mínimo ali de processamento, só para que ele não perca. Mas vamos dar sequência aqui, conhecer os outros aqui. A gente tem também, gente, os alimentos processados. Então, in natura, minimamente processados e os processados. Os alimentos processados, gente, são derivados dos alimentos in natura. Então, eles são tirados lá da natureza e são processados. Ou minimamente processados que sofreram transformações por meio de processos químicos ou físicos, além da adição de sal, açúcar, gordura e outras substâncias aí. Alguns tipos de processamento são cozimento, fermentação, secagem, defumação, acondicionamento em latas, vidros, uso de salmoura. O objetivo aqui é o tornar esses alimentos mais duráveis ou mais palatáveis, de sabor melhor.
Então, grande parte dos alimentos processados tem a aparência do seu alimento ali de origem. Então, por exemplo, ali o milho. A gente vai lá e compra um milho lá no mercado. Aquele milho é processado. Quando eu vou lá na prateleira e pego um milho, qual que é a aparência que ele tem? Ele tem a aparência de milho. Por quê? Porque ele foi retirado do milho. Mas ele é processado? Sim. Ele é adicionado ali. Milho, gente, ele é fervido. E é adicionado um monte de coisa ali para manter ele por mais tempo. Então, grande parte aí desses alimentos tem a aparência do seu alimento de origem. E aí, como por exemplo, as conservas de modo geral, extrato de tomate, frutas em caldas, frutas cristalizadas, geleia, carne seca, peixes enlatados, queijos, pão feito de farinha de trigo, entre outros. Então, esses alimentos geralmente enlatados, gente, tudo é nessa lógica. Então, você vai lá, pega o alimento, processa ele, às vezes você ferve, às vezes você adiciona sal, às vezes você adiciona ali várias coisas ali para manter o alimento por mais tempo. Mas ele não perde ali a aparência, ele fica se parecendo ali com o alimento que ele era. Tem milho, azeitona, ervilha, já tem muita coisa nesse meio aqui, gente. Tem uns negócios enlatados que eu acho assim, eu não... Até feijoada. Vocês já comeram feijoada, gente, enlatada? É até bom, eu não acho ruim não, aquele negócio. Mas assim, é muito É que eu tinha feijoada enlatada. Nunca viu? Não, feijoada enlatada é muito ruim, tia. Eu não acho ruim demais não, gente. Mas é um processamento louco. Eu fico imaginando, sabe o quê? Eu gosto. Para manter uma feijoada daquela durando tanto tempo, a quantidade de coisa que não é adicionada ali dentro. Tem de tudo. Você tem ali, você tem feijoada enlatada, você tem feijão enlatado, você tem salsicha enlatada. Eu como mal a que a minha mãe faz e olha que é gostosa. Imagina essa enlatada. Mas não é muito bom não, porque sofre muito processamento. Gente, um alimento quando chega nesse nível aqui, as informações nutricionais dele já se perderam em muito. Você não tem nem mais nada que presta ali dentro. Mas, enfim. E aí a gente tem também os alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? São aqueles que passaram por técnicas e processamentos industriais com muitos aditivos, produzidos em laboratório. Então, eles apresentam alta quantidade de realçadores de sabor, texturizantes, corantes, sais, açúcares, gorduras, e ali, entre outros, que lhes conferem palatabilidade. Ô, palavra difícil de falar. E aí, alta duração na prateleira. Gente, você quer ver se o alimento é muito processado? Vê quanto tempo que ele dura lá na prateleira. Alimento, você já viu que quanto mais o alimento ali é in natura, menos ele dura. Exemplo disso é o quê? É ali as frutas, as verduras, dura pouquinho tempo. Por quê? Porque não é processado. Agora você vai pegar um alimento ultraprocessado, ele dura muito tempo na prateleira. E aí, no entanto, geralmente tem propriedade nutricional muito baixa. Por quê? Porque já foi processado demais. Exemplo, gente. Guloseimas como chiclete, pirulito, balinha, macarrão instantâneo, refrigerante, chocolate, pizza, hambúrgueres congelados, biscoitos com recheio, iogurtes. Então, esse tipo de coisa é coisa que foi ultraprocessada. Você vai ver, por exemplo, gente, vocês acham mesmo que balinha, quando você compra lá uma balinha sabor morango, o que vem ali dentro é morango? Não é não, gente, é saborizante ali, ele coloca um negócio de sabor ali, e você acha que é morango, mas não é, é um produto químico que coloca ali. A maioria dos produtos para dar sabor são éteres, depois vocês pesquisam, é um composto químico. Essas pipoquinhas que a gente come, que tem sabor de galinha, você acha que é galinha? Eles pegam ali galinha, não, é sabor só. É só o aroma, eles botam um monte de produto químico ali para ter o sabor. Professora, mas para fazer o sabor tem que ter pelo menos um pouquinho da galinha, não tem não? Tem não, é tudo produzido em laboratório.
Vocês acham que mata uma galinha? Não tem nada de galinha ali dentro, gente. Não tem nada de morango, não tem nada disso. É tudo processado. E muito processado. Então, gente, esse tipo de alimento ali trata-se de produtos prontos. O que você tá falando de galinha aí, tia? É porque eu tô falando que, por exemplo, você vai lá no mercado e compra uma pipoquinha sabor galinha. Você acha que aquilo tem galinha? Nem um pingo, gente. Não tem nada ali dentro. Você acha que Tem você nem vai o sabor? comprar... Hã? O sabor não dá nem gosto de galinha. Não tem nada. Às vezes, se a gente for olhar, gente, às vezes não tem nada nem a ver com a galinha. Não tem nem gosto de galinha. Então, gente, esse tipo de alimento aqui ultraprocessado trata-se aí de produtos prontos ou pré-prontos para o consumo. Isto é, alimentos práticos, de fácil preparo e rápida ingestão, condizem com o atual estilo de vida na sociedade moderna. Gente, eu fico pensando assim, uns alimentos. Por exemplo, a gente vai no mercado e compra ali aqueles hambúrgueres. Já viu aqueles hambúrguer, aqueles negócios da Sadia, que vem um hambúrguer só botar no micro-ondas? Gente, como é que aquilo dura tanto? Como que dura tanto naquele? Por quê? Porque é extremamente processado, muito processado. Eu fico imaginando o estômago da gente gritando quando recebe um trem daquele. Eu sempre costumo pensar como meus órgãos pensariam. Eles não pensam, né, gente? Mas é uma noia na minha cabeça aqui. Mas eu fico pensando, meu estômago gritando comigo. Jéssica, pelo amor de Deus. Eu tenho um defeito muito grande, gente. Eu gosto muito de doce. E eu fico imaginando meu estômago gritando comigo. Que essas balinhas, esses trem... Deus me livre. É muito processamento, gente, pra gente chegar naquilo. É igual chocolate, gente. Chocolate. Cacau não tem nada a ver com o chocolate que a gente come. Nada a ver. Cacau é amargo. Tem nada a ver. Da onde vem o chocolate? Gordura, gente. É uma gordura lascada. Você já parou para pensar da onde vem o chocolate branco? Não existe cacau branco. O que é aquilo? Gordura. Olha para vocês verem como é que é produzido aí. Vou dar outro exemplo. Como vocês acham que é produzido salsicha, gente? Pesquisa na internet como que é produzido salsicha, presunto. Pesquisa uma hora. Eu gosto. Coloca no Google aí como é produzido salsicha. Vocês vão ver que delícia que é produzido esse negócio. Então, gente, a gente professora. Oi. Ô, professora, um dia eu vi que, tipo assim, quando difícil, mata a vaca, aí tem um bezerrinho dentro. Aí diz que tritura o bezerro tudo, com osso e tudo. Gente, salsicha, presunto, é resto. E aí eles botam um monte de... Eles botam tanto trem, bota açúcar, bota corante, bota realçador de sabor dentro do negócio. E aí fica agradável. Mas o trem não é agradável. Pesquisa uma hora. Como que é produzir salsicha? Simplesmente pasma com essa exposição. Eu não como mais nada. Tia, meu pai trabalha no frigorífico de... Quanto mais o negócio assim... Por exemplo, o que é salsicha, gente? O que é salsicha? Veio da onde, salsicha? De que animal? Presunto, veio da onde? Não sabe. Do bezerro. Porco. Agora, só a mussarela que vem do leite. Veio de uma mistura de um monte de trem. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Da onde vocês acham que vem aqueles empanados de frango? Resto, gente. Resto. Aquilo lá é nojento. Aquilo é resto, gente. Sabe o que acontece? Não, eu não estou falando isso para vocês não comer nunca mais, não. Mas o alimento, gente, quanto mais processado ele é, mais coisa se coloca dentro. Sabe por que a gente come e acha gostoso? Porque a indústria alimentícia, gente, tem um monte de produtos que é colocado para melhorar o sabor, para melhorar o cheiro, e é produtos químicos. Você bota lá um monte de açúcar, um monte de gordura, um monte de trem dentro, e aí fica gostoso. Mas o negócio não é bom. O negócio não faz bem para a saúde. Então, gente... Tia. Oi. Meu pai... Uma vez eu estava conversando com meu pai sobre o negócio de carne, porque eu não gosto de carne de açougue, sabe? Porque tem carne que ela tem um gosto de remédio.
Aí eu tava conversando com meu pai trabalhou em figurinha e foi em Goiânia, se eu não me engano. Ele falou bem assim pra mim, se você souber o jeito que é, eu fico